Bom dia! Bem-vindo ao Daily News Notícias, onde trazemos um resumo das principais notícias do Brasil e do mundo, selecionadas a partir dos principais portais de notícias do país. Assista até o final e fique por dentro do que é relevante na política, economia, esportes, vida dos famosos e muito mais. Quarta-feira, 26 de abril de 2023. Brasil. Câmara aprova urgência do projeto de lei das fake news. Requerimento foi aprovado por 238 votos a 192. Mérito deve ser analisado no plenário na próxima terça-feira, sem que o texto precise passar pelas comissões da Casa. Deputados aprovam convocação do ministro interino do GSI Ricardo Capelli para dar explicações sobre a atuação do governo nos atos do 8 de janeiro. Orlando Silva conversa com bancadas para quebrar resistência ao texto do projeto de lei das fake news relatado por ele. Deputado federal André Janones é condenado a pagar R$5.000 de indenização por danos morais ao também deputado Nicolas Ferreira em razão de publicações de que Nicolas responderia processos por pedofilia e estupro. Michele Bolsonaro nega a notícia divulgada pelo jornal O Estado de São Paulo de que teria recebido em mãos as joias presenteadas por autoridades da Arábia Saudita. Catarinense Dom Jaime Spengler é o novo presidente da CNBB e vai liderar a Igreja Católica no Brasil até 2027. Comissão Mista de Orçamento, CMO, aprovou nesta terça-feira, 25, o projeto de lei que viabiliza a concessão de reajuste de 9% aos servidores do Executivo a partir de maio. Comissão aprovou também o novo piso salarial para enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem e parteiras. Câmara aprova a medida provisória do governo Bolsonaro que prorroga a isenção tributária dos setores de eventos e turismo, com impacto de R$4 bilhões. Ministério da Justiça e Segurança Pública finalizou o texto da medida provisória que pretende aumentar as normas e controle de origem, compra, venda e transporte do ouro em todo o território nacional. Em meio a pressões do presidente Lula, o chefe do Banco Central, Roberto Campos Neto, não garante a que da taxa básica de juros irá cair ainda em 2023, só um voto dos 9. Campos Neto advertiu ainda que corte de juros na canetada geraria inflação devido à desvalorização cambial. Governadores declaram apoio à CPI do MST e defendem investigação de quem financia invasores de terra. Câmara acelera a tramitação de PEC que dá a maior anistia da história para irregularidades de partidos nas últimas eleições. Projeto é de autoria do deputado da base do governo federal Paulo Magalhães. Senador Cid Gomes do PDT do Ceará se atrapalha ao tentar dar aula de economia a Campos Neto. No fim, presenteou o presidente do Banco Central com um boné do Santander e mandou ele pedir para sair. Direito e Justiça. Alexandre de Moraes quer multa de até R$150 mil por hora em caso de fake news eleitoral. O presidente do TSE esteve com os presidentes do Senado e da Câmara para tratar de sugestões ao texto do projeto de lei que deverá ir à votação na próxima terça-feira. Tribunal de Justiça de Alagoas suspende decisão que promoveu bloqueio de pouco mais de R$1 bilhão da conta bancária da mineradora Braskem a pedido do estado de Alagoas. Polícia devolve helicóptero de André do Rep após decisão do STJ. Criminoso é um dos líderes do PCC e está foragido após condenação em outra ação por tráfico internacional de drogas. Bento Albuquerque passa a ser investigado no caso das joias árabes. Ex-ministro tentou reaver joias apreendidas pela Receita no aeroporto de Guarulhos. STF declara constitucional a taxa do agro do estado de Goiás, mantendo válidas as normas que criaram e regulamentaram o Fundo Estadual de Infraestrutura com a cobrança de até 1,65% na movimentação de produtos como soja, milho, cana, bovinos e minérios goianos. Juiz eleitoral tranca inquérito policial e manda devolver ao presidente da Assembleia Legislativa de Alagoas, Marcelo Vitor do MDB, R$145 mil apreendidos pela Polícia Federal com o parlamentar dentro de sacos de lixo no primeiro turno da eleição de 2022. Com defesa de Reale Júnior, ONG vai ao STF para impedir nulidade de acordos de leniência. Partidos da base do governo querem invalidar termos assinados livremente por empreiteiras envolvidas na Lava Jato. Notícias locais. Governo e a Prefeitura do Rio de Janeiro pediram nesta terça-feira o aumento de voos no Aeroporto Internacional Tom Jobim, o Galeão. A reivindicação foi apresentada em reunião com o ministro de Portos e Aeroportos, Márcio França. Ibanez Rocha visita terreno do futuro Hospital Clínico Ortopédico do Guará. Projeto prevê o uso de energia fotovoltaica e reaproveitamento de água. Governador do Rio Grande do Sul Eduardo Leite indica novo presidente para o Banrisul. Outro citado em esquemas de corrupção no governo Witzel foi nomeado pelo governador Cláudio Castro para a SEDAI.
Prefeito de Araucária deixa o partido após casar com adolescente e nomear sogra como secretária. Chefe do executivo informou o Diretório Estadual do Cidadania e não explicou o motivo de sua saída. Páginas policiais. Polícia Civil prendeu na manhã desta terça-feira, 25, o avô de um menino de 12 anos, após o garoto postar fotos na internet com uma arma dele afirmando que iria realizar um ataque em uma escola pública de Cajati, São Paulo. Homem se passa por cliente, pede para fazer test drive e rouba carro. Caso aconteceu em Contagem, Minas Gerais. Tanto o veículo quanto o suspeito ainda não foram localizados. Médico que fez primeira cirurgia em passista amputada nega negligência. Gustavo Machado, responsável pela primeira cirurgia na passista Alessandra dos Santos Silva, prestou depoimento em investigação de possível erro médico na delegacia de São João de Meriti nesta terça-feira. Tiroteio de policiais militares com suspeitos de planejar assalto a pedágio deixa 7 mortos em Goiás. Todas as vítimas seriam integrantes da quadrilha. Nenhum policial se feriu. Ladrões fazem refém em assalto à casa no Jardim Europa, na capital paulista. Vigia foi rendido e ficou cerca de 5 horas com os criminosos. Um deles foi preso e os outros 2 conseguiram fugir. Homem de 48 anos danifica a loja de itens Apple após troca de celular ser negada. Caso ocorreu na loja iPlace do Shopping Center Norte, na zona norte da capital paulista. Suspeito de comandar esquema de tráfico de drogas no Piauí é preso em restaurante de luxo na zona sul de São Paulo. Maicon Souza Alves, conhecido como Lacoste, ostentava uma vida de luxo e chegou a pousar em fotos com celebridades. Após saquear loja de eletrônicos, grupo esconde computadores em bueiros na Cracolândia, em São Paulo. 2 suspeitos de participar do crime, de 28 e 36 anos, foram presos. Em Poá, São Paulo, PM é preso por suspeita de envolvimento no desaparecimento do escrivão da Polícia Civil Tiago Devides Marcondes, de 41 anos, que sumiu há mais de 2 meses. O PM, que é o principal suspeito pelo crime, estava escondido nos últimos dias. Você está no Daily News Notícias, o seu resumo de notícias no YouTube. Curta, comente e compartilhe. Internacional. Biden anuncia sua candidatura à reeleição em 2024. O democrata de 80 anos pediu aos americanos mais 4 anos na presidência, podendo repetir a batalha travada com o republicano Donald Trump em 2020. China confirma a prisão de ativista de Taiwan. Yang Xiuan havia sido detido em agosto do ano passado, mas somente agora o governo chinês anunciou formalmente sua prisão. Ainda não há previsão sobre quando será seu julgamento. Suécia lança foguete e atinge acidentalmente a Noruega. Um foguete de pesquisa sueco lançado pela Sweden Space Corp, SSC, apresentou defeito e teve que pousar 15 quilômetros dentro do território da vizinha Noruega. Israel entra em estado de alerta às vésperas do seu 75º aniversário. Celebrações do Dia da Independência, nesta quarta, acontecerão em meio ao aumento de tensões com os palestinos, com bombardeios e ataques terroristas, e os protestos de israelenses contra a reforma do judiciário. Ao discursar no encerramento do Fórum Empresarial Brasil-Espanha, em Madrid, Lula prevê avanço em acordo comercial entre Mercosul e União Europeia e critica protecionismo. Pouco depois da hora prevista para o pouso, empresa japonesa perde contato com um sonda espacial que tentava pousar na Lua. Brasileiros deixam Sudão que, à beira de guerra civil, tem escassez de alimentos, água potável, remédios e combustível, segundo dados da ONU. Voo caótico tem briga generalizada, prisões, 2 pousos de emergência e até janela quebrada na Austrália. Um simples voo regional no norte da Austrália se transformou em um caso de polícia e emergência aérea. Economia e negócios. Ibovespa cai 0,70% e fecha aos 103.220 pontos com temor de recessão no exterior e queda de commodities. Dólar sobe 0,47%. O principal índice da Bolsa Brasileira acompanhou, em grande parte, o movimento do exterior. As taxas dos contratos futuros de juros recuaram nesta terça-feira em um dia de pessimismo no exterior, queda nos rendimentos dos treasuris e dólar em alta. Investidores foram em busca de ativos mais seguros, enquanto no Brasil as atenções se voltaram para a ida do presidente do Banco Central ao Senado. Ações do First Republic Bank derretem 50% após balanço negativo no primeiro trimestre e derrubam o setor na Bolsa de Nova York. Petróleo recua mais de 2% após a volta de temores sobre a saúde do setor bancário deflagrar uma fuga de ativos de risco no exterior. O dólar forte agravou as perdas da commodity. Preço do etanol sobe em 17 estados e no DF, aponta a ANP. Em São Paulo, principal estado produtor, consumidor e com mais postos avaliados. A cotação média subiu 2,90% na semana.
Escassez de oferta e chuvas no Brasil sustentam preços do açúcar em Nova York. Algodão recua com cenário macro de aversão ao risco. A soja também recua em Chicago com avanço do plantio nos Estados Unidos. Secretária do Tesouro dos Estados Unidos alerta sobre imbróglio com teto da dívida americana. Janet Yellen afirmou nesta terça-feira que a falta de aprovação do teto de dívida pelo Congresso americano pode ameaçar todo o progresso dos últimos 2 anos e gerar, aspas, uma catástrofe econômico-financeira. ChatGPT lança opções de privacidade, após pressão de autoridades de proteção de dados. A desenvolvedora da plataforma de inteligência artificial faz esse anúncio dias depois da autoridade de proteção de dados italiana pedir que a OpenAI se adequasse aos padrões de privacidade do país, sob pena de proibição. Haddad diz que imposto sobre empresas chinesas será embutido nas compras. Com a medida, o imposto sobre produtos vendidos em sites internacionais será descontado na hora da compra. 3M anuncia a demissão de 6 mil funcionários em suas operações globais. Com a decisão, o corte na empresa neste ano atinge 8,5 mil colaboradores em todo o planeta. Confiança do consumidor brasileiro cai 0,2 ponto em abril, aponta a FGV, e vai a 86,8 pontos. Segundo a avaliação dos pesquisadores da instituição, o patamar é considerado baixo em termos históricos. Tesouro Direto. Investimento em títulos públicos atinge a marca histórica de 7 bilhões de reais em março. Aplicações de até R$1.000 representaram 53,5% das operações de investimento no mês. Valor médio por operação foi de R$ 9.782,67. Indicadores em 25 de abril de 2023 às 20 horas. Ibovespa 103.220 pontos. Dólar comercial R$ 5,06. Dólar turismo R$ 5,26. Euro R$ 5,56. Bitcoin R$ 143.790,11. Esportes. CBF irá esperar por sinalização positiva de Ancelotti até o fim do mês de maio. Sonho de consumo do presidente Dinaldo Rodrigues. O técnico Carlo Ancelotti segue sendo favorito para assumir o comando da seleção brasileira. Conmebol apoia a candidatura do Brasil para sediar Copa do Mundo Feminina de 2027. Presidente da entidade anunciou o apoio nesta terça-feira na presença da ministra dos Esportes do governo federal, Ana Moser. Argentino Tati Castellanos faz 4 gols no Real Madrid e comanda triunfo de 4-2 do Girona na reta final do Campeonato Espanhol. O resultado praticamente encaminha o título da competição para o Barcelona. Luiz Castro destaca a concorrência no meio-campo do Botafogo. Colhendo bons resultados, técnico português afirma que jogadores entenderam sua maneira de trabalhar e sabem da importância de cada um no elenco. Com Theo José e sem Benja, Arena SBT decola, supera Record e assume vice-liderança no horário, ficando atrás somente da Globo. Abel Ferreira, técnico do Palmeiras, entrou na mira do Nice da França para assumir o cargo no lugar de Didier Degarde. Rival do PSG ocupa o meio de tabela da Ligue 1 e atualmente não vive bom momento na competição. Sampaoli muda o Flamengo em jogo decisivo contra o Maringá pela Copa do Brasil nesta quarta-feira e deve mandar a campo o mesmo time que venceu o Nublense em sua estreia pela Libertadores. Técnico do Arsenal revela plano para conter Haaland em decisão contra o Manchester City. Prevenir a fonte é provavelmente a melhor receita. James Rodrigues recusa a proposta do Botafogo. John Textor acena com nova oferta. Famosos. Amanda é a vencedora do BBB 23, com 68,9% dos votos, e ganha prêmio de R$ 2.880.000. A Aline Firley ficou com a segunda colocação com 16,96%. Bruna Grifal fechou o top 3 com 14,14%. VTube faz vídeo mostrando o corpo no pós-parto e diz: toda mamãe passa por isso. A influenciadora usou suas redes sociais nesta terça-feira 25, para mostrar o corpo após o parto de sua filha Lua. Bochecha rebate polêmica de pedofilia envolvendo a música Nosso Sonho, que sugere relacionamento com alguém de 12 anos de idade. Segundo Bochecha, o hit foi feito quando ele ainda era adolescente, sendo uma declaração para a namorada, na época com 12 anos, e que hoje é sua atual esposa. Incêndio destrói acervo de Zezé de Camargo e Luciano, aspas, não sobrou nada. No espaço, a dupla mantinha discos de ouro, diamante, presentes de fãs e produtos licenciados. Herança de Jô Soares será dividida por 6 pessoas. O apresentador deixou a maior parte para a ex-mulher, Flávia Maria Pedra Soares, com quem ele foi casado de 1987 a 1998. Os outros beneficiados são 4 funcionários e uma amiga. Geise Arruda revela que já gastou R$1 milhão em procedimentos estéticos. Nasce primeiro filho de Daniel Radcliffe, o Harry Potter.
A atriz Selma Blair revela ter tentado suicídio antes de ser diagnosticada com esclerose múltipla. Katy Torres tem pedido de habeas corpus negado pelo Superior Tribunal de Justiça. Influenciadora foi denunciada por diversas vítimas por crimes como estelionato, redução à condição análoga à escravidão e tráfico de pessoas. Você ouviu o Daily News Notícias e estas foram as principais notícias do início dessa manhã. Compartilhe esse conteúdo para que outras pessoas também se mantenham bem informadas. Curta, comente e faça a sua inscrição no nosso canal. Até mais!